Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu irei falar sobre dois assuntos, dois assuntos bem distintos. Primeiro, vocês já estão vendo aí na tela, Vamos falar sobre o Fiagro da Risa, o RZAG11, que divulgou um fato relevante agora no início do mês e preocupou parte dos seus cotistas, A cota do fundo acabou caindo até bastante, se aproximando ali dos R$8. E a galera se preocupou bastante porque trata-se de um devedor que tem uma participação ali no portfólio do Risa, do RZAG, até relevante, próximo ali de 8%. Vamos entender direitinho quais são os riscos que esse pedido de recuperação judicial traz para todo o portfólio do fundo e entender o que a gente pode fazer, qual a ação que a gente pode tomar no momento, quais os riscos, principalmente agora de curto prazo, que é um momento que a galera já fica aí alvoroçada em certos momentos ou em pânico, A galera logo quer vender as suas cotas, às vezes até sem entender direito o que está acontecendo. O outro assunto que iremos tratar aqui é aproveitando o vídeo para atualizar informações sobre a Azevedo Travassos Energia, que divulgou os resultados operacionais de dezembro. Mas antes, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa e entender o que está acontecendo aqui dentro do RZAG11 e também lá na Azevedo Travassos Energia, Como que vieram esses números operacionais de dezembro? Será se a produção melhorou, piorou? Em que pé que está esse trend? Bom, então vamos entender aqui o fato relevante, Vocês podem ver aí que é a Genial que administra o fundo, Confesso que eu fiquei meio com o pé atrás quando vi ali a Genial Investimentos ser citada ali na operação Carbono Oculto, tá? Porém, confesso que não acompanhei mais esse negócio aí, nem sei em que pé que tá. Mas o foco aqui é o fato relevante, é o pedido de recuperação judicial da Unigel, tá? Bom, e aqui eles informam o seguinte, que o Grupo Unigel protocolou o pedido de recuperação judicial, conforme divulgado por veículos de imprensa, ou seja, a imprensa divulgou primeiro, só depois que os caras vieram e enviaram aqui esse fato relevante, Sendo que o inteiro teor deste processo se encontra em segredo de justiça. Talvez deva ter sido por isso que eles não divulgaram, Porém, os cotistas, independentemente se está correndo em segredo de justiça ou não, os cotistas, que são detentores ali do fundo, que detêm ali participação no fundo, precisam estar cientes de tudo que está acontecendo, independente se está em segredo de justiça ou não. A investigação, o processo que está correndo é outra questão. Agora a informação que está sendo passada para os cotistas é outra coisa, tá? E eles informam que o pedido ainda não foi deferido pelo tribunal competente e até o presente momento o fundo, na qualidade de credor, não possui acesso a nenhuma outra informação sobre o referido processo. Precisamos acompanhar esse trem aqui. E aqui eles tentam dar uma certa acalmada nos cotistas, falando o seguinte, que as operações detidas pelo fundo contam com estruturas de garantias distintas, incluindo garantias reais constituídas por meio de alienação fiduciária de imóveis rurais, o que, em linha com a legislação aplicável, confere caráter extraconcursal aos respectivos créditos, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, não entra no processo, toda aquela caralhada de dívida ali que a Unigel possui. E em algum momento o fundo pode até exercer esse seu direito, alienando ali as terras fiduciárias correspondentes ao valor devido pela Unigel, tá? E o fundo ainda informa o seguinte, que de forma conservadora, ou seja, o fundo já estava prevendo, porque o agronegócio já está num momento delicado desde ali de 2024, E aqui eles informam que de forma conservadora, ao longo do ano de 2025, o fundo reteve parte de seus resultados e, portanto, conforme divulgado nos relatórios gerenciais mensais, quem acompanha aí sabe, conta atualmente com aproximadamente 12 milhões e meio de reais de resultado acumulado em caixa, o que equivale aí 18 centavos por cota, o que contribui para a adequada gestão de liquidez e mitigação de riscos
no contexto atual. Agora vamos entender aqui essas informações passadas neste fato relevante, né? A primeira delas é óbvia, né? O pedido ainda não foi aceito pelo juiz, né, responsável, ou seja, precisamos, né, aguardar, né, e continuar acompanhando o fundo, né? O processo corre segredo de justiça, como todos nós já sabemos, e o fundo até agora não teve acesso a nada, tá? Ou seja, existe o risco sim, mas a situação ainda é muito indefinida, tá? A cota caiu, né, depois dessa informação. A cota do fundo chegou, como eu citei no início do vídeo, chegou ali a se aproximar de R$8, porém já voltou, né? No pregão de hoje, a cota do fundo já fechou o pregão ali em R$9,01. Agora vamos entender os riscos, né? Por que o fundo ele trouxe nessa informação, né, uma certa tranquilidade para os seus cotistas, né? Primeiro, que os CRAs que o Unigel possui são CRAs com garantias reais, tá? Isso significa, né, que esses créditos não entram na recuperação judicial. O fundo não precisa negociar diretamente dentro do plano. Pode ser uma negociação, né, diferenciada, uma negociação à parte, mas isso não exclui o risco, tá? Mas reduz bastante aí, né, o risco de calote. E como eu citei, em caso extremo, né, o fundo pode até optar por executar essas garantias aí fora da RJ. O que tem de positivo é dentro da própria gestão do fundo, né? Porque o fundo informa aí que ao longo de 2025 ele reteve recursos, né? Reteve ali uma certa grana, uma querela até boa, né, de 12 milhões e meio, o que representa aí 18 centavos por cota, o que traz uma certa tranquilidade para a gestão do fundo, né? Consegue garantir a continuidade de distribuição de dividendos e também ajuda aí, doido, a absorver atrasos, né, de outros devedores, tá? O que a gente precisa ficar atento é o seguinte: se aconteceu isso aqui com a Unigel, que é o primeiro, né, pode ser que outros devedores também possam estar passando por momentos delicados também, tá? A gente precisa estar sempre acompanhando, porque se estourar alguma outra informação de um outro credor, o fundo com certeza vai ser afetado, né? Uma informação importantíssima que todo cotista precisa estar atento quando está investindo em fundo imobiliário é qual que é a representatividade, né, de cada devedor no portfólio do fundo, né? No caso aqui, né, de fundo de papel, de CRAs ou de CRIs, né? E no caso aqui do grupo Unigel, ele tem uma representatividade, né, que se aproxima de 8%, né? Mais especificamente 7,9%, sendo um volume total somado, né, superior a 52 milhões de reais, né, nas duas emissões de CRAs, tá? Foram duas operações. A primeira operação, né, soma aí uma representatividade de 6,4%, 42 milhões de reais, e a segunda operação soma aí um montante de 10 milhões de reais, o que representa 1,5%, né, de participação em todo o portfólio do fundo. Agora, o que fazer com as cotas do fundo? Primeiro, ter calma, né? Não é algo que vai afetar no curto prazo o fundo, até mesmo porque o processo ainda nem foi aceito e corre aí em segredo de justiça, tá? Não se sabe até onde o fundo pode ser impactado. A parte que tranquiliza é saber que são créditos com garantia real, né? Créditos extraconcursais, né, que não afetará, né, de imediato o fundo. Porém, é uma dívida que o fundo vai precisar ficar esperando ali para receber, né? Porque se a empresa, né, se o Unigel não conseguir a grana para arcar com os valores, ele vai precisar permitir o exercício do direito do fundo, né, que é a alienação das terras fiduciárias. E isso não acontece da noite para o dia, tá? O cara não coloca uma terra para vender e vende amanhã. Então, de qualquer forma, o impacto ele acontecerá, mas não é algo para se desesperar, tá? Não é uma representatividade baixa, tá? 8% dentro de um portfólio não é pouco, mas não é algo que vai impactar todo o portfólio do fundo ou parte relevante do portfólio do fundo a ponto de derrubar a cotação, como eu vi muitas pessoas falando aí que logo a cota ia estar a R$5. Se chegar a R$5 por conta disso daqui, eu compro um monte, eu vendo toda a posição que eu tiver aí e compro tudo do RIS aqui, né? Claro que eu não farei isso, né? Mas com certeza eu aumentaria a minha posição se fosse apenas por conta disso daqui. Mas para levar a cota a R$5, né, o próximo disso, precisa ser algo muito mais
né, grave do que simplesmente isso daqui, tá bom? Mas é bom ficar de olho, né, porque a exemplo da Unigel pode ter outros devedores com problemas dentro da carteira do fundo. Eu sigo posicionado e atento ao desfecho de tudo isso aqui e qualquer novidade eu trarei para vocês. Agora vamos falar da Azevedo e Travassos Energia, doido, que divulgou os números operacionais de dezembro, né? Como que vieram esses números? Será se aumentaram de maneira significativa ou será se a empresa ainda continuou com os mesmos problemas, né, do último resultado divulgado, né? A Brava Energia ainda não concluiu todas as atividades, já concluiu todas as atividades, já está tudo liberado para operação novamente. Vamos entender aqui. Bom, aqui a gente vê que a companhia melhorou pelo menos a apresentação desse negócio, né? Nos últimos relatórios mal dava para ler isso daqui, porque estava tudo muito, né, quase ilegível esse negócio, né? Agora ela trouxe, né, num documento muito mais bonitinho, numa formatação muito melhor. E aqui a gente vê que houve sim aumento na produção, né, saltando aí de 77 barris para 82 barris, né, de óleo, e de gás, né, saltando aí de 20 para 28. Isso aqui é importante porque isso mostra que se a produção de gás está aumentando, a demanda também pode estar aumentando, vamos entender um pouco mais adiante. Aqui a gente vê que a Fênix, né, segue aumentando, né, a sua produção de gás. E na produção de óleo a gente vê que foi uma queda, né, tanto no Fênix Potiguar, né, de 25 para 23, quanto no Polo Barrinha, de 32 para 31. Porto Carão segue sem produzir, tá? Que era um dos polos que mais trazia representatividade para a produção geral. Você vê aí que no último mês que produziu, né, o Polo Porto Carão produziu 89 barris. E agora segue praticamente 3 meses seguidos sem produção. E aqui no resumo, a companhia informa essa produção, né? Encerrou o mês com 82 barris produzidos. O mês de dezembro representou um incremento de produção, né, comparado com novembro, né, que havia produzido 77. No detalhamento, né, por participação nos ativos, a produção atribuída à companhia foi de 66 barris e o Polo Fênix teve a maior contribuição, seguido por Barrinha, né? A produção de gás natural somou 28 barris, representando, portanto, um incremento comparado a novembro. Entre os destaques, nós vimos o seguinte: houve um aumento na produção dos campos operados pela Fênix, cerca de 16% de aumento, isso é importante, né, em relação a novembro. Tal incremento se deve à elevação da demanda de gás natural por distribuidores locais e o consequente aumento de produção nos campos Priquito e Priquito Nordeste, tá? Então isso aqui é muito importante, né? Os distribuidores, né, demandando mais gás da companhia, isso aqui é positivo. E como resultado, a produção média da Fênix passou agora para 51 barris. Outra informação importante, né, é que o órgão ambiental, né, o IDEMA do Rio Grande do Norte, aprovou as licenças de alteração para a construção e montagem das instalações de medição fiscal de óleo nas estações coletoras dos polos Barrinhas e Porto Carão. E a previsão é de que ainda neste mês as obras se iniciarão, tá? Com relação aos trabalhos da Brava Energia, eles informam o seguinte: que a companhia continua realizando obras de melhorias e adequações das instalações no que tange à gestão de segurança operacional e a prevenção de riscos ambientais, visando atender às normas e regulamentos da Agência Nacional do Petróleo, tá? A Brava deverá, portanto, entregar os campos de petróleo dos polos Barrinhas e Porto Carão em total conformidade com os padrões de segurança operacional exigidos, né, pelo órgão. Porém, aqui eles não dão, né, maiores detalhes com relação, né, aos prazos, né, de finalização de todos esses trabalhos aqui. Então a gente precisa continuar acompanhando, né? É um negócio minúsculo ainda, não vale a pena você ficar se estressando, né, com relação ao aumento significativo dessa produção aqui, porque ele não virá, tá? Só terá um salto significativo, como eu já citei em vídeos anteriores, se a companhia fizer alguma aquisição ou fechar alguma parceria relevante, tá? Ou alguma aquisição ou alguma fusão, né, para a produção saltar de maneira significativa. No que depender apenas das operações atuais, a produção será essa daqui, ainda assim dividida com a PVE, tá bom? Então sigamos acompanhando, a cotação estacionou ali no preço, né, de estreia, 40 centavos, e é o que eu disse, não vale a pena você se estressar com isso, muito provavelmente as ações irão grupar e veremos as ações acima de R$1
pós-grupamento, tá? Fora isso, é acompanhar os passos da companhia, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!